Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos pilares mais complexos e, vamos combinar, mais estranhos à teologia cristã: a doutrina do pecado original. Com certeza, um tema denso. E a nossa base é um estudo acadêmico bem completo chamado O Pecado Original, Significado, Consequências e a Necessidade da Redenção. Isso. A nossa missão aqui é tentar entender a lógica por trás disso, tipo, como é que a história de Adão, Eva e uma fruta acaba se conectando com sacrifícios de animais e, no fim, com a ideia de que Deus precisou se tornar humano. Exato. Fica a pergunta no ar. Isso é só uma história antiga sobre desobediência ou é uma tentativa de explicar algo muito mais profundo sobre quem nós somos? Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. E a resposta, segundo essa linha de pensamento que a gente está analisando, é que a história da fruta é só o gatilho, sabe? O começo de tudo. Isso. O conceito do pecado original é, na verdade, uma grande arquitetura teológica. É uma tentativa de criar um sistema que explique de onde vem o mal e por que a gente sente que tem algo meio fora do lugar na condição humana. Entendi. E para entender essa arquitetura, o melhor é começar pelo alicerce. O que, afinal, pensadores como Santo Agostinho queriam dizer com o pecado original? Boa, então vamos direto ao ponto. A versão que todo mundo conhece é: Adão e Eva desobedeceram, comeram um fruto proibido, fim. A versão pop, né? É. Mas um estudo já começa dizendo que o buraco é muito mais embaixo. Não foi só uma mancada individual. Foi um evento que, segundo essa visão, teve consequências para o universo inteiro. Exato. E você citou Agostinho, que parece ser o grande arquiteto disso. Ele usa uma imagem forte, o pecado original, como uma ferida na natureza humana. O que seria essa ferida na prática? É tipo uma doença hereditária espiritual? É uma ótima analogia. O fascinante aqui é que a doutrina separa o ato do estado. O ato foi a desobediência lá no Éden. Certo. Mas o pecado original que a gente herda não é o ato em si, mas o estado que resultou dele. Uma natureza humana decaída. E essa ferida de Agostinho se manifesta de duas formas principais. A primeira é o que a teologia chama de concupiscência. Palavra difícil. Palavra super difícil para uma ideia que todo mundo conhece. Concupiscência é aquela sensação de saber exatamente o que você deveria fazer, o que é certo, mas sentir uma força, uma inclinação te puxando na direção oposta. É aquela briga interna. Ah, sim. Segundo a doutrina, essa vulnerabilidade ao mal, essa tendência a escolher o caminho mais fácil ou mais egoísta, não existia na natureza humana original. Entendi. Não é que a gente nasça mal, mas nascemos com uma fragilidade de fábrica para o mal. Exatamente. E a segunda manifestação dessa ferida é a perda da graça santificante. Que seria? Isso nada mais é do que a quebra daquela conexão direta, daquela intimidade perfeita com Deus que Adão e Eva teriam no jardim. É como se a comunicação, que era uma fibra ótica de altíssima velocidade, tivesse sido cortada. Ok. Então, no resumo da ópera, a doutrina diz que todo ser humano já nasce nesse estado, separado de Deus e com essa inclinação para o pecado. Entendi. E é crucial entender isso. Não é um pecado que o bebê cometeu. É uma condição, um estado herdado, como nascer numa casa com a estrutura já abalada. Certo. E é aí que a coisa explode em escala. Porque se a condição fundamental da humanidade foi alterada, as consequências não poderiam ser pequenas. O estudo mostra isso como um efeito dominó, né? Um efeito dominó que vai derrubando tudo. Vamos por partes. Primeiro, para Adão e Eva. A gente pensa logo na expulsão do paraíso, vida de trabalho duro, dor no parto. Mas o estudo diz que a pior parte foi outra. Sim, essas foram as consequências, digamos, terrenas. Mas a mais profunda foi a espiritual. A perda da imortalidade e, principalmente, a quebra daquela comunhão direta com Deus. Intimidade se foi. A intimidade se foi. A vergonha e o medo entraram em cena. Ok, esse é o primeiro dominó. O segundo atinge todo o resto da humanidade. A gente herda essa natureza ferida, como já falamos. A morte vira uma realidade para todos. Sim. E tem um ponto sutil que o estudo destaca que eu achei genial. A nossa capacidade de saber o que Deus quer, de discernir o certo e o errado, ficou obscurecida. É como tentar enxergar através de um vidro embaçado.
Exato. E isso nos leva à terceira e talvez mais chocante consequência, que é a dimensão cósmica. Muitas vezes a gente para por aí, na questão humana, É verdade. mas a doutrina vai muito além. Pera aí. A gente tende a pensar no pecado original como uma questão de moral, de culpa, mas o que o estudo está dizendo é muito maior. Foi um evento que quebrou a física do universo, introduziu um bug no sistema operacional da realidade, é isso? É exatamente isso. Essa é a virada de chave para entender toda a lógica que vem depois. O pecado, nessa visão, não é só uma transgressão moral, é uma força de desordem. Uma desordem cósmica. Exato. A violência entre as pessoas, a injustiça social, a discórdia, tudo isso seria um sintoma dessa fratura original. E mais, a própria criação, a natureza, foi afetada. Como assim? A teologia diz que ela foi sujeita à futilidade e corrupção. A harmonia original foi quebrada em todos os níveis. A relação com Deus, as relações entre nós e a nossa relação com o planeta. Nossa, isso muda completamente a escala do problema. Não é só sobre salvar almas. Não. É sobre consertar a realidade inteira. Exatamente. E um problema de dimensão cósmica exige uma solução de dimensão cósmica. Um simples pedido de desculpas ou uma mudança de comportamento seria insuficiente. Não daria conta. Não daria. A fratura é profunda demais. Ok, se o problema é tão gigantesco, como se começa a consertar? É aí que o estudo nos joga no meio do Antigo Testamento, com todos aqueles rituais de sacrifícios de animais. E, sejamos honestos, para nossa sensibilidade moderna, isso soa meio bárbaro. Soa, sem dúvida. Qual era a lógica? Por que tanto sangue? Essa é uma barreira cultural grande, né? A chave é entender o simbolismo. Na cultura hebraica antiga, o sangue não era visto primariamente como algo violento, mas como o veículo da vida. A vida estava no sangue. Ah, entendi. O estudo até cita uma frase do Novo Testamento que resume tudo. Sem derramamento de sangue, não há remissão, ou seja, não há perdão. Então a lógica era uma vida por uma transgressão, uma troca. Exato. O sacrifício de um animal inocente era um ato simbólico muito poderoso. Ele representava a entrega de uma vida substituta no lugar da vida do pecador, que era quem merecia a morte como consequência. Era um ato de expiação. Um ato de expiação, de cobrir a ofensa para que a relação com Deus pudesse ser temporariamente restabelecida. Mas esses sacrifícios, segundo a análise, tinham dois propósitos que iam além do ato em si. E quais seriam? O primeiro era satisfazer a justiça divina. A ideia é que o pecado, como ofensa à santidade de Deus, cria uma desordem que precisa ser ordenada, uma dívida que precisa ser paga. Ok. Os sacrifícios eram um lembrete constante dessa dívida. O segundo propósito era pedagógico, era educacional. Ensinar o quê? Eles ensinavam ao povo de forma muito visual e visceral duas coisas: a seriedade do pecado e a necessidade de um mediador, de algo ou alguém que ficasse entre eles e Deus. Ah, então era como um trailer de um filme. Ele não só mostrava um pouco da ação, mas também ensinava o público a entender a linguagem da história, preparando para o que estava por vir. Perfeito. É um trailer que te ensina a linguagem do cinema. Os sacrifícios eram descritos como uma sombra da realidade que viria. Uma preparação. Exato. Eles educavam a mentalidade das pessoas para entender que a reconciliação com o divino tinha um custo, exigia entrega. E, crucialmente, eles eram imperfeitos e repetitivos, o que gerava uma expectativa. Qual seria o sacrifício perfeito e definitivo que resolveria o problema de uma vez por todas? Certo. Então, os sacrifícios de animais eram como um curativo temporário para uma ferida que continuava aberta. A dívida era lembrada, mas nunca quitada de verdade. Exatamente. Isso cria uma tensão teológica enorme. Qual foi, então, o ponto de virada? E aqui o estudo chega ao clímax da argumentação e a pergunta que, para mim, é a mais difícil de todas. Por que Deus teve que se fazer homem? Sim. Um ser todo-poderoso não poderia simplesmente estalar os dedos e dizer, estão todos perdoados. Por que criar essa regra complexa que exige uma solução tão dramática? Essa é a pergunta de $1 milhão da teologia cristã. E a lógica, como o estudo apresenta, é precisa e se baseia no conceito de satisfação infinita. Satisfação infinita? O ponto de partida é o seguinte:
A gravidade de uma ofensa é medida pela dignidade de quem foi ofendido, certo? Pisar no pé de um colega de trabalho é uma coisa. Pisar no pé de um chefe de Estado durante uma cerimônia oficial é outra completamente diferente. Totalmente. A consequência é muito maior. Exato. Agora, a teologia leva esse princípio ao extremo. Uma ofensa, qualquer pecado contra um ser infinito em santidade e majestade, gera uma dívida de valor infinita. Uma dívida infinita. É uma questão de proporção. A dívida é tão grande quanto a dignidade daquele que foi ofendido. Ok, uma dívida infinita. E aí vem o problema. Quem pode pagar isso? E aí está o dilema teológico. Um ser humano que é finito e já faz parte do problema não tem como pagar uma dívida infinita. Seria como tentar encher o Oceano Pacífico com um conta-gotas. Impossível. Impossível. Por outro lado, Deus, em sua natureza puramente divina, não poderia pagar a dívida da forma que a justiça exigia, ou seja, através do sofrimento e da morte. Essas são experiências de uma criatura, não do Criador. Entendi. Então a humanidade não tinha o crédito para pagar e Deus, por ser de outra natureza, não podia sofrer para pagar da forma que a regra do sistema exigia. É um beco sem saída. O impasse absoluto. E a solução que a teologia cristã apresenta para esse impasse é a figura do Deus-homem. A encarnação de Deus em Jesus Cristo é vista como a única solução possível que não quebra as regras do próprio sistema. Como assim? Ele precisava ser verdadeiramente homem, um de nós, para poder nos representar e oferecer um sacrifício humano, sentir dor, sofrer e morrer em nosso nome. Tinha que ser do nosso time para jogar pelo nosso time. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele precisava ser verdadeiramente Deus, para que esse sacrifício, essa vida oferecida, tivesse o valor infinito necessário para quitar a dívida infinita de toda a humanidade. Ah, Só por ser Deus, seu ato poderia ter um alcance universal e eterno, capaz de, segundo a doutrina, vencer a própria morte e reabrir aquela conexão original que havia sido perdida. Ele é a ponte que tem um pilar na humanidade e outro na divindade. é uma lógica intrincada, mas que se fecha nela mesma. Mas o estudo termina dizendo que não era só sobre pagar uma dívida como se fosse uma transação financeira cósmica, certo? Não, de forma alguma. Tinha mais coisa em jogo. Sim, esse é o aspecto judicial, da justiça. Mas existem outros dois igualmente importantes. O segundo aspecto é o restaurador. Ao se tornar humano, Deus não só paga a dívida, mas também eleva a própria natureza humana, restaurando a imagem de Deus em nós. Aquela imagem que havia sido manchada. Exato, por aquela ferida do pecado. Ele mostra como a humanidade deveria ser. E por fim, o aspecto exemplar. A vida e morte de Cristo são apresentadas como a demonstração máxima do amor de Deus, mostrando até onde ele iria para resgatar sua criação. Então não foi só um ato de justiça fria. Não, foi um ato de amor e de restauração profunda. Uau! Então, recapitulando o que a gente desvendou hoje a partir desse material, a gente viu uma construção lógica impressionante. Começou com o pecado original, não como um erro bobo, mas como uma fratura cósmica, uma condição herdada de separação e desordem. Exato. Vimos que as consequências disso abalaram não só a humanidade, mas o próprio tecido da realidade. Passamos pelos sacrifícios do Antigo Testamento, entendendo eles como uma preparação, uma ferramenta pedagógica que apontava para algo maior. Uma sombra do que viria. Isso. E, finalmente, chegamos à encarnação como a peça que resolve o quebra-cabeça, uma figura que precisava ser, paradoxalmente, humana e divina para resolver um problema de escala infinita, unindo justiça e amor. É uma narrativa teológica de uma coerência interna impressionante, né? O estudo a apresenta como essa resposta completa ao problema do mal e do sofrimento. Sim. E talvez a reflexão final que a gente pode deixar, e isso independe da crença pessoal de quem nos ouve, é a seguinte: como essa ideia de uma ferida espiritual herdada, de que nascemos com algo quebrado, que precisa de uma redenção que vem de fora, como isso influenciou
a cultura ocidental? Boa pergunta. Pense em como isso moldou nossa noção de culpa, de responsabilidade, a nossa arte, a nossa filosofia e até a psicologia. É uma estrutura de pensamento que, mesmo que a gente não perceba, ainda ecoa profundamente na forma como tentamos encontrar sentido e propósito para a vida.